Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Antigo Testamento, por favor. 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 para frente. Eu vou ler todo o capítulo 18 e vamos pontuar. Este é um belo capítulo da Escritura, são 46 versículos, com muitos ensinos, muitos mesmo. E eu estou contente também em poder estudar este capítulo, porque este capítulo foi vivido, irmãos. O que nós vamos ler aqui foram experiências vividas por este homem, por Elias. E o que Elias viveu, as experiências que ele teve, a forma como Deus o confortou, como Deus o dirigiu. E o exemplo de Elias pode ser um bom exemplo para nós nos nossos dias, porque ao lermos esta passagem, os irmãos compreenderão como estes dias, os dias de Elias, eram dias difíceis para os homens de Deus. E como nós vivemos em tempos não menos difíceis, então os exemplos de Elias podem ser exemplos para nós também. É nesta perspectiva que eu quero ler o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis e abordar algumas ideias aqui, como uma identificação como cristãos, como o que é uma restauração na sua essência, um pouco sobre a provisão de Deus que Elias teve, recebeu, entendeu, e a experiência da oração de Elias ao final do capítulo 18. Possivelmente não conseguiremos ver tudo isso hoje. Então, o que podemos ver hoje, vemos hoje. E o que não pudermos estudar hoje, estudaremos domingo que vem à noite. Leiamos então. Diz assim a palavra do nosso Deus. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhes: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor
e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao Quirion, ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento,
e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. É um texto longo, é um texto que por si só fala. Enquanto lemos o texto, percebemos as nuances daquele momento. E foi um momento marcante, tanto na vida de Elias, quanto na vida do povo, quanto na vida de Acabe. Como pode ser para nós? Eu dizia que este é um livro por si só, que conta uma grande história. O livro dos reis, este primeiro livro dos reis, ele relata desde a velhice do rei Davi, passa pelo reinado de Salomão, o seu sucessor, a divisão dos reinos. Os irmãos sabem que Salomão, ao findar o seu reino, teve uma grande dificuldade e o reino ficou dividido. Surgiram dois reinos. Um foi comandado por Jeroboão, outro foi comandado por Roboão. E este livro, ele mostra toda essa sequência, o surgimento do comando de Judá e do comando de Israel. Então, de Salomão para frente, dois reis passaram a coordenar, a reinar. Um rei reinava no norte, 10 tribos. Outro rei reinava no sul, 2,5 tribos. Esse é o tempo. O profeta é Elias agora. E neste momento, Elias está diante de um rei chamado Acabe. E este rei Acabe reinava de uma maneira, provavelmente você já conhece, mas vejam um pouco atrás, no capítulo 16, como Acabe reinava. Como era Acabe? O reinado de Acabe. Capítulo 16, versículo 29. Para entendermos o pano de fundo e por que Elias tinha essa luta com este rei chamado Acabe. 16, 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Então, enquanto Acabe reinava em cima, Asa reinava ao sul. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Este era o rei de Israel. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Os irmãos lembram, no começo da liturgia, nós vimos Abraão edificando um altar, há muito tempo atrás. Agora nós temos um rei edificando também, só que não ao Senhor. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, para compreender como era esse tempo, o povo de Israel estava sob um comando de um rei que, entre outras coisas, casou com Jezabel dos Sidônios, levantou um altar a Baal, e entre os propósitos deste homem de Deus era irritar ao próprio Deus. É isso que está por baixo. Essa que é a cultura daquele tempo. E é isso que o povo de Deus tinha de ver, ouvir o seu rei fazer. Ao passo que, enquanto nós temos um rei agindo dessa maneira, note que o texto diz que ele conseguiu ser pior do que todos os outros que vieram antes dele. Acabe marcou a história. Não deixou saudades, mas marcou a história. E foi uma pessoa que um homem precisou se levantar. E este homem era Elias. Veja o capítulo 17, agora versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe.
tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A maneira do profeta se dirigir ao rei foi através de um confronto. E um confronto muito claro, dizendo: você terá de experimentar a força de Deus contra ti. Você terá de conhecer com quem tu lidas. E o Senhor que tudo comanda aqui, não és tu, Acabe, embora te sintas Deus, embora te sintas no direito de querer irritar ao Senhor, embora, no entanto, tu conhecerás a Deus. E digo que nem chuva alguma cairá sobre este lugar, segundo a minha palavra. É assim. Por mais que a cultura dominante, por mais que os reis que reinam, por mais que os poderes visíveis aos nossos olhos sejam fortes, sejam corruptos, ainda há possibilidade de um só homem de Deus se posicionar contra tudo isso. É o que a Bíblia mostra. É o que Elias fez. Por isso, o primeiro ensino, a primeira ideia geral que esse texto nos mostra, ainda sem tratar das divisões do texto, é que, mesmo em tempos de intensa corrupção, é possível viver na presença do Senhor. Elias usa duas expressões para isso. Ele diz assim: Acabe, tão certo como vive o Senhor, porque para Acabe, talvez Deus não existisse. Não o Deus de Elias, não o Deus presente, não o Deus do relacionamento. Mas Elias usa a expressão, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. E a expressão corandel, muito conhecida dentro da teologia reformada. Eu estou diante da face de Deus, Acabe. E é diante da face de Deus que Elias então se dirige a Acabe. E nós temos então algumas instruções neste capítulo 18. Um homem perante a face de Deus pode, consegue, mesmo em meio a uma cultura dominante, corrupta, se sustentar. Pela sua força? Não. Vocês conhecem Elias em outras passagens, e Elias não tem nenhum temor em mostrar todas as suas fraquezas, inclusive. No entanto, um homem diante da face do Senhor tem uma identificação diferente. E aqui nós temos então alguns versículos para pensarmos. Do versículo 1 ao 21, conforme nós lemos antes, nós vemos uma coisa fundamental. Em tempos de superficialidade espiritual, é necessário ter alguém que identifique o que é pecado. Apanhe essa ideia. Guarda essa ideia. Em tempos de superficialidade espiritual, e quando eu falo de superficialidade espiritual, é que uma das marcas da superficialidade espiritual é não saber direito o que é pecado. Não saber direito o que é certo e o que é errado. É ter dúvidas. É ter a mente pautada por 5 ou 6 respostas possíveis para uma pergunta. Superficialidade espiritual é não ter absolutos, é não conseguir definir água, água, vinho, vinho, alto, alto, baixo, baixo, direita, direita, esquerda, esquerda. E então, em meio a uma superficialidade espiritual, faltam posturas, faltam homens que dizem, isso pode. Não, isso não pode. Segundo as Escrituras, pode. Segundo as Escrituras, não pode. Pois este era um tempo de superficialidade espiritual, a começar pelo rei. Pois esse era um tempo de dificuldade no relacionamento com Deus, a começar pelo rei. Este era um tempo de desobediência ao Senhor, a começar pelo rei. Guarda essa primeira ideia. Em tempos de superficialidade espiritual, é necessário que o povo de Deus, que homens como Elias, tenham as condições para identificar o que é pecado, o que é errado. E nós temos no texto de 1 a 21 duas maneiras de Elias falar com Acabe. A primeira forma está no versículo 30, é quando
Acabe encontra Elias e pergunta a Elias: és tu, ó perturbador de Israel? E Elias dá a resposta, dizendo: engano, eu não sou o perturbador de Israel, mas tu e a tua casa, porque se esqueceu dos mandamentos do Senhor, abandonou os mandamentos do Senhor, e por conta do abandono aos mandamentos do Senhor, segue aos Baalins. Queridos, quando nós olharmos para os mandamentos do Senhor, e o que Elias estava querendo dizer a Acabe, com toda certeza era o que está lá atrás em Êxodo 20, que vale a pena sempre relembrar, sempre pensar o que são os mandamentos. Eu tenho vontade, inclusive, enquanto olho aqui para o texto, de voltar a Êxodo 20. Volta comigo, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 20. Por quê? Porque Elias diz: tu te esqueceste dos mandamentos. Por quê? Porque Elias se preocupa em levar Acabe de volta à regra, meus irmãos. Porque esta regra nunca se perdeu. Para o povo de Deus, a regra, os ensinos, são sempre uma boa instrução de um pai amoroso a um filho, para que ele ande no melhor dos caminhos. Os mandamentos, antes de serem regras absolutas sobre isso pode ou isso não pode, eles são instruções de um pai que ama tanto o seu filho, que sabe que se o seu filho andar por essa instrução, receberá todos os benefícios de uma obediência. Veja lá, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. São os mandamentos, são instruções, são boas instruções. Deixastes os mandamentos. É isso que Elias diz: deixastes aquilo que te nortearia, Acabe. Essa grande preocupação fez com que Elias tomasse uma posição. Ele olha para o rei deixou os mandamentos. O rei deixou os mandamentos, o povo também deixou os mandamentos. Chama o povo até o monte e faz uma outra pergunta seríssima ao povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se vocês entendem que é Baal que vocês têm que seguir, sigam a Baal. Agora, se vocês entendem que Deus é Deus e que é Deus que vocês têm de seguir, então sigam a Deus. O que Elias está propondo nessa conversa que ele tem aqui, nesse âmbito de superficialidade espiritual, identificando onde está o pecado? Primeiro, deixar os mandamentos é pecado. Seguir os Baalins é pecado. E cochear entre 2 pensamentos é pecado. Sabe qual é o grande valor de Elias nessa passagem? Pelo menos do versículo 1 ao 21? Alguém que identifica o que está errado.
alguém que tem condição de identificar o que está errado. Queridos, eu quero deixar uma pequena aplicação neste começo, nesses 20 versículos pelo menos, com uma pergunta. Nós, o povo de Deus do século 21, identifica o que é pecado? Talvez essa seja uma pergunta que a gente precisa sempre fazer a nós mesmos. Nós conseguimos identificar o que é pecado? Os tempos são tempos de corrupção absurda. Os tempos são tempos de, conforme o texto nos mostra, de uma superficialidade espiritual também. São tempos difíceis. Hoje pela manhã, nossa escola bíblica dominical tratou disso. Nós estamos em 30 de dezembro de 2012. E enquanto as vinhetas de televisão estão falando que 2013 será maravilhoso, enquanto as pessoas estão se vestindo de branco para passar uma noite de Réveillon com a roupa da paz, enquanto as pessoas estão esperando que o ano que vem seja um ano bem melhor, enquanto se canta o tempo inteiro, adeus ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, enquanto parece que nós estamos acreditando que o nosso país está muito bem, e que está muito melhor, e que é uma crescente natural, que o ano que vem será um ano maravilhoso, mais ainda do que esse, a pergunta que fica é: será que essas vinhetas não estão falando mais ao nosso coração do que a Bíblia fala? Porque, como foi visto hoje pela manhã, para os cristãos, se analisarmos tendências, para os cristãos, não tem nada de bom pela frente, meus irmãos. Para os cristãos, eles estão sendo perseguidos em cada vez lugares, em mais lugares. Nós estamos tendo cada vez mais notícias de missionários sofrendo duras perseguições por serem cristãos. E a igreja está, inclusive, em oração por alguns deles, porque estão em situações críticas em alguns países. E não em um país só, como no Senegal. Em outros países também. Temos relatos de perseguição na Índia, temos relatos de perseguição no leste europeu, que já se abriu, ou está se abrindo, no entanto, ainda há perseguição aos missionários cristãos. Bom, e mesmo que não fosse por esta perseguição aberta, as perseguições, os confrontos, os ataques aos absolutos que temos, que carregamos, afinal de contas, temos um nome, somos cristãos, temos uma missão, precisamos levar este Cristo que conhecemos, que vivemos, como missão, porque foi nos dado como missão isso. Temos uma herança nos aguardando nos céus, temos um Deus para chamar de Pai, somos um povo, carregamos marcas em nós, somos um povo pequeno, num mundo enorme, que precisa se manter de pé, sofrendo assolações na família, sofrendo assolações na honra, sofrendo ataques o tempo inteiro para que sucumbamos ao relativismo. Este povo somos nós. Os tempos que olhamos aqui para Elias, no tempo de Elias, um rei corrupto, um povo que cocheava entre dois pensamentos, mas um homem que tem condição de identificar o que está errado, irmãos. Talvez o nosso grande desafio como povo de Deus seja buscar no exemplo de Elias e buscar e querer compreender o que está errado. O que não fecha com o que temos aprendido, o que não bate com o que entendemos como escritura, norma, regra de fé e de prática. Por isso é sempre um exercício muito importante para o povo de Deus. De vez em quando se perguntar: eu estou conseguindo identificar o que é certo e o que é errado? E se tiver dúvidas, lembra de Elias. Aqui está um homem que mesmo diante de reis pôde dizer: isso está errado.
Uma segunda ideia nós temos dos versículos 22 para frente. Dos versículos 22 para frente, nós vemos que, de acordo com o quanto Elias avançava no seu relacionamento, na sua conversa com Acabe, em determinado momento ele diz: eu estou só mesmo. São 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste ídolo. Só restou eu de profeta do Senhor. Eu estou só mesmo. No entanto, ele chama estes profetas e todos vão até o Monte Carmelo. E as experiências, então, que Elias tem agora, são experiências de provisão de Deus. E aí nós temos a segunda ideia. Em tempos de desesperança espiritual, é necessário crer na provisão de Deus. São 3 ideias que o texto vai mostrar para nós. São 3 ideias. Em tempos de desesperança espiritual, é necessário crer no que nós chamamos de provisão de Deus. Provisão de Deus pressupõe relacionamento, pressupõe cuidado. Provisão de Deus não tem base no que nós queremos, esperamos, sonhamos, mas tem base naquilo que Deus sabe que é certo, que é melhor e que chegará a bom termo. E uma outra ideia que o texto também nos traz, é que em tempos de desgaste espiritual, é necessário restaurar o altar do Senhor. Veja só, dos versículos 22 para frente. Vamos ler esses textos porque aqui a gente precisa se deter um pouco para entender a expressão do altar aqui. Versículo 22 para frente. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes. Se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Meus irmãos, queridos irmãos, em tempos de desgaste espiritual é necessário restaurar o altar do Senhor. E nós precisamos levar em conta que nós estamos lendo 1 de Reis 18. Se falar em restaurar o altar hoje, é estranho. Nós precisamos ver que, neste momento, o povo de Deus tinha uma relação com o altar, com a edificação ao altar do Senhor. Nós vemos em Gênesis 12, como lemos aqui no começo, que quando Abraão entrou em Canaã, ele edificou um altar. Logo em seguida, após Abraão, nós temos Moisés edificando um altar em Êxodo 24, quando Deus está falando com Moisés e propondo a aliança. Quando o tabernáculo foi feito, Deus pediu que se fizessem altares, 2. O altar para o holocausto.
O outro, o altar para o incenso, de Êxodo 27 para frente. Após a conquista de Canaã, depois de Josué, quando Josué diz para o povo de Deus, agora cessaram-se as guerras, vocês estão na terra, cada um vá para a sua casa. E então, quando as tribos se dividem, 2,5 tribos levantam um altar, edificam um altar depois do Jordão. 10 tribos se voltam contra aquelas 2,5 tribos e dizem, já há um altar, já existe um altar no tabernáculo, não pode fazer mais altares. Mas aí aquelas 2,5 tribos justificam as 10, dizendo não é para nos afastarmos de Deus que estamos erigindo mais um altar. Ao contrário, o rio nos separa. E nós estamos levantando esse altar porque nós passaremos e os nossos filhos e netos estarão aqui. Vai que um dia as 10 tribos se separem das nossas, então nós poderemos dizer, não, aqui está um altar. E este altar é ao nosso Deus. Este altar é o altar do testemunho. E as 10 tribos recuam e dizem, não tem pecado mesmo, no fato de eles levantarem mais um altar. E voltam aos seus lugares e não à guerra. Altar significava muito. Porque altar significava relacionamento com Deus. Altar tem a ideia do sacrifício, da oferta, do serviço. Quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que altar faz parte de um tipo de relacionamento com Deus muito interessante. O rei Davi, depois de pecar, Davi faz o censo. Percebe que Deus não gosta que ele faça o censo. Logo em seguida, o anjo do Senhor vem para dizimar, para corrigir Davi com toda a sua ira. Davi reconhece o seu pecado, vai até um homem chamado Ornã, compra uma eira e edifica um altar ao Senhor. Por isso, altar tinha muito significado neste tempo. Hoje é difícil falar. Não tem mais essa ideia. Nós não sacrificamos mais. Mas naquele tempo era muito necessário. Agora veja como estava o altar em que Elias chega ao Monte Carmelo e vê em ruínas, diz o texto. Em ruínas. O que está por trás de um altar descuidado, em ruínas, no tempo de Elias? Claro. Primeira coisa, o rei deixa os mandamentos. O rei levanta um outro altar, escolhe outro Deus para adorar. O povo está cocheando entre 2 pensamentos. Não sabe se segue a Deus ou se segue ao que o rei manda seguir. É tempo de confusão, é tempo de desgaste, é tempo de dúvida. No entanto, um homem resolve restaurar o altar. E a palavra restaurar tem cunho médico. É a ideia de tornar saudável de novo. De tornar útil de novo. Por isso, guarda essa segunda ideia que o texto nos mostra. A primeira, como nós vimos antes, em tempo de superficialidade espiritual, é necessário identificar o que é pecado. Na superficialidade espiritual, a maioria das pessoas não vai conseguir identificar o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que ofende a Deus. Mas o povo de Deus precisa ter o mínimo de condição para identificar o que é certo e o que é errado, irmãos. Não nos escondamos atrás de uma falsa modéstia, como dizendo, isso não cabe a mim, eu não posso dizer. Não, isso não é virtude. Ao contrário, isso está mais para a omissão do que para outra coisa. É necessário que homens e mulheres identifiquem o que é pecado e tenham condição de se posicionar diante dele. E me parece ser o grande desafio para nós nesses nossos dias. Ter coragem para dizer isto é certo e isto não é certo. Ter coragem para saber isto agrada ao Senhor, isto não agrada ao Senhor.
Elias foi esse homem. Este é o exemplo dele para ti e para mim. E a segunda ideia que o texto nos mostra é que em tempos de desgaste espiritual, é necessário restaurar o altar do Senhor. E aí você me diz, mas não temos altares hoje. Acontece que altar representava relacionamento sério com o Senhor. O altar em ruína significava que o povo não tinha mais relacionamento com seu Deus. Sabia de Deus, mas não vivia com Deus. Sabia de Deus, mas não ouvia Deus. Sabia que Deus existia, o Deus dos mandamentos, mas não o Deus do dia a dia na vida. Não o Deus para se orar antes das decisões. Não o Deus que fala à consciência, que muitas vezes é dura e nos acusa. O Deus da história, mas não o Deus da adoração diária. Esse era o problema. Elias consegue identificar este desgaste e este homem, mesmo dizendo, eu sei que eu estou sozinho, mas vamos ver como é que a gente restaura isso. E restaura aquele altar na mão. E restaura aquele altar diante dos olhos de um mundo da época adverso. Talvez o segundo grande exemplo de Elias para nós. Restaurar um altar onde Deus se relacionava com o seu povo. E essa beleza me faz pensar, então, que Elias conseguia crer na provisão de Deus. Porque daí dos versículos 36 para frente, Elias vai precisar mesmo de provisão. Porque depois de confrontar Acabe nesses dois níveis, o primeiro grande nível é a identificação do pecado, mas não é como se nós aqui olhássemos uns para os outros e falássemos, acho que isso não está certo na sua vida, meu irmão. Gostaria de orar contigo sobre isso. Podemos pensar sobre essa situação, vamos imaginar coisas simples, coisas do nosso dia a dia, pessoas que se ausentam da presença do Senhor, pessoas que nós sabemos, porque nos conhecemos a todos, quando convivemos em uma igreja há muito tempo, sabemos como as pessoas são, sabemos o que elas pensam, sabemos que podemos ajudar aos irmãos que amamos e muitas vezes nos calamos. Elias, no momento de superficialidade espiritual, conseguiu olhar para o rei e falar: não sou o perturbador da casa de Israel, mas quem é perturbador da casa de Israel é quem deixa os mandamentos, segue outros deuses, cocheia entre dois pensamentos. É muito difícil falarmos aos nossos irmãos, não deixa os mandamentos, irmão. É muito difícil falar aos nossos irmãos, não fique na dúvida, não viva na dúvida, não se alimente da dúvida. É muito difícil? Creio que não. Agora exige postura, posição. E ao nos escondermos no anonimato, como dizendo, cada um pensa de si, cada um faz o que acha melhor, sem querer, entramos exatamente no pensamento dominante dos nossos dias, cada um na sua. Cada um faz o que quer. Cada um é juiz de si. E perdemos a força, a condição de auxiliar possivelmente quem esteja precisando muito naquela hora. Não existe nada mais seguro na vida de alguém do que a palavra de Deus. Os portadores da palavra de Deus precisam tê-la na sua boca. Elias era um destes. Esse é o primeiro exemplo que ele deixa. O segundo é que se a espiritualidade está desgastada cada vez mais, e nesses nossos dias, na verdade, espiritualidade é uma palavra esvaziada. Espiritualidade não precisa mais ser em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Ela pode ser, eu sou espiritual. O que importa é que eu sou espiritual, mas a tua espiritualidade, ela está para alguém? Não, não precisa. Ela não é transitiva, ela pode ser intransitiva. Nos nossos dias, a espiritualidade é quase um fim em si mesmo. No entanto,
Elias identifica o desgaste espiritual da época e aponta uma situação: precisa restaurar o relacionamento com Deus. Irmãos, nós chegamos ao final de um ano em que eu penso que faria muito bem refletirmos como foi o relacionamento com Deus no ano. E a melhor maneira de fazer essa análise é nos perguntando a nós mesmos: no ano que vem, nós queremos ter o relacionamento com Deus que tivemos em 2012? Em 2013, nós queremos orar ao Senhor como oramos em 2012? No ano de 2013, nós queremos fazer as devocionais que fizemos em 2012? No ano de 2013, nós queremos ler o tanto da Bíblia que lemos em 2012? Porque ao fazer algumas perguntas, você identifica como está a sua vida com Deus. E eu digo que é de bom alvitre, homens e mulheres de Deus, avaliarem-se. Foi bom o nosso tempo de 2012? É isso aí. É aqui que nós encontramos um Elias dizendo: lá, para aquele tempo, tinha que restaurar o altar. Para aquele tempo, o altar não podia ficar do jeito que estava. Porque, afinal de contas, como Elias naquele tempo, nós temos um nome, temos uma missão, temos uma herança, temos um Deus para chamar de Pai. Somos um povo identificado. Somos um povo que sabe o que é restauração. Porque primeiro e antes de tudo a recebemos nas nossas vidas. Olha, se fomos restaurados por Deus e hoje estamos vivos, estamos de pé, vamos deixar então a vida espiritual desgringolar? É isso? Olha, se sabemos que só no Senhor está a nossa segurança, se sabemos que só no Senhor podemos ter esperança, se sabemos que só Ele pode mover céus e terra para mudar N tipos de situações, deixemos de orar, deixemos de ler a sua palavra, corramos atrás de palavras proféticas, divisões, que geram divisões mesmo. Como viveremos 2013? É a grande pergunta. Em Elias nós temos uma ideia: restaurar, buscar a restauração. Irmãos, o Salmo 126 tem uma figura belíssima. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A restauração produz algo novo. E eu ouso dizer, nós nos conhecemos tão pouco. Com alguns já temos um relacionamento maior, mas eu ouso dizer, a grande maioria de nós precisa refletir sobre como está a nossa vida com Deus. A grande maioria do povo de Deus no mundo precisa refletir. Não há acusação nisso. Há expectativa de reflexão. E então a última ideia, pelo menos que eu pretendo trabalhar hoje, está dos versículos 36 ao 39. Abra a Bíblia, por favor, aí, se já está aberta, leiamos, 36 a 39. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Queridos, aqui vem aquilo que eu disse no começo. Em tempos de desesperança espiritual, é necessário que se creia na provisão de Deus. Porque toda a oposição estava ali, diante de Elias. Toda a oposição possível estava ali diante de Elias. Elias estava sozinho e com Deus. E é quando ele ora ao Senhor, como dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho força nenhuma.
Agora tu, por tua glória, para a tua glória, por tua honra, para a tua honra unicamente, tu, apenas por ti, podes se manifestar neste lugar. Podes provisionar algo que eu não tenho força para fazer. E a gente volta a Abraão, e nós temos uma ideia de provisão muito forte quando Abraão está entregando seu filho Isaque. E está entregando por obediência, por fé, por crer quem era o Deus dele, por saber quem era o Deus dele. Mas o tempo passa de Abraão, o tempo passa e parece que com o passar do tempo, ao invés do povo de Deus conhecer mais e mais o seu Deus, o próprio povo desconhece o seu Deus. E então chega um ponto que o povo de Deus precisa ser confrontado com uma manifestação absurda aos nossos olhos. Deus queimou a água para provar que ele era Deus. Ter de queimar a água para ser crido, irmãos. É um tempo de uma desesperança tão grande, é um tempo de uma dúvida tão grande, mas tem um homem no meio desse estado de coisas que consegue se definir e esperar em Deus. Só esperar. Senhor, eu sei que tu podes fazer. Este povo precisa te conhecer e saber que só tu és Deus. Os profetas já tinham buscado a Baal, os profetas de Baal já tinham até se cortado com lancetas. E Baal não falava porque Baal não fala. Porque os ídolos são mudos. No entanto, um homem crê num Deus que vive e que age. Ah, meus irmãos. Por isso, provisão pressupõe relacionamento e gratidão ao Senhor. É necessário que se saiba que há um Deus no meio da corrupção. É necessário que se saiba que há um Deus que pode sim responder às orações. Queridos, eu li alguns dias atrás uma coisa chocante para mim. É uma leitura de uma corrente religiosa dos Estados Unidos, que a oração está diminuindo, e então os pastores viram que ninguém mais orava na igreja. Não havia mais oração em casa, não havia mais oração antes das refeições. As orações na igreja eram orações protocolares. Perdeu-se totalmente o fervor, a vida, aquilo que, quando duas engrenagens que precisam funcionar bem, precisam daquele óleo que lubrifica para que elas funcionem bem, perdeu-se. E aí se fez uma pesquisa nessa denominação. Por que não se orava mais na igreja? Sabe qual foi havia 3 respostas, mas a resposta mais respondida, a dúvida sobre se Deus respondia a orações. Porque a pessoa fez a oração uma vez, não teve a resposta que queria, fez uma outra oração, não teve uma resposta adequada às suas perspectivas, e ela foi pensando, decepção, decepção, decepção. Deus não ouve orações. Deus não ouve as minhas orações. Aí conversa com um, conversa com o outro, disseminou-se uma ideia dentro dessa denominação, que Deus não respondia orações, irmãos. E então, muitas vezes, nós que não somos uma denominação assim, nós cremos na oração, nós temos, inclusive teremos, eu vou passar o aviso depois, 2, 3 e 4, teremos aqui reuniões de oração na igreja à noite. Nós cremos na oração, nós cremos que Deus responde orações, nós só não cremos que Deus responde a tudo o que queremos, porque não somos sobre Deus, não somos além de Deus, não mandamos em Deus. Será que para fazer orações tem que mandar em Deus? Bom, já que não mandamos em Deus, fazemos as orações e esperamos que elas sejam ouvidas segundo a vontade de Deus, muitos deixam de orar por isso, por estes motivos. E sem perceber, se tornam como aquela igreja dos Estados Unidos, que já não ora mais
porque tem dúvidas sobre se Deus realmente responde orações. No entanto, nós temos aqui um homem que ora ao Senhor. E o grande exemplo de Elias, para mim, não está no que Deus fez, mas está em um homem crer no meio do nada. Em um homem ter uma voz num deserto, sozinho. Em um homem crer que Deus poderia provisionar o que era necessário naquele momento. Então eu concluo essa meditação dizendo que provavelmente os tempos de sequidão espiritual de Elias são os nossos, mas é necessário que homens e mulheres creiam na manifestação de Deus. É necessário que homens e mulheres ainda recorram ao Deus Altíssimo, que tenham coragem para fazer isso, e que o façam não de maneira protocolar, mas que o façam porque creem verdadeiramente que o Deus dos céus ouve a nossa oração. É por isso que nós lemos na liturgia que em 1 de João está escrito: nós sabemos que estamos no verdadeiro, nós buscamos o verdadeiro, ou não. Por isso esse texto mostra algumas coisas para a gente refletir, e eu apenas vou retomar então. Em tempos de superficialidade espiritual, identificar o que é pecado é necessário. Vou repetir. Em tempos de superficialidade espiritual, sejamos aqueles que conseguem identificar o que está certo e o que está errado. Em tempos de desgaste espiritual, e a espiritualidade é cada vez mais desgastada, é necessário restaurar o altar do Senhor. Não é um altar físico, mas é necessário restaurar um relacionamento, buscar a restauração deste relacionamento. Em tempos de desesperança espiritual, que as pessoas já param até de orar, é necessário crer na provisão de Deus. É o que pode te manter nesses tempos de sequidão. É o que pode nos levar para mais um ano. E então, talvez, ao invés de cantarmos essas canções corriqueiras que nós ouvimos aqui e acolá, oremos, busquemos, estejamos diante da face do Altíssimo, porque o grande exemplo de Elias nesse texto é esse. Coram Deo, diante da face, em cuja face, voltado para, aqui eu estou. Aconteça o que acontecer ao meu redor, aqui eu estou. E este homem, o texto vai nos mostrar que é o grande vitorioso dessa história. No domingo que vem a gente deve retomar 1 de Reis 18. E nós veremos, e 17 e 19, e nós veremos numa extensão maior o que é a vitória de um homem na presença de Deus. Peguemos os exemplos de Elias. Eles podem ser muito úteis ao nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude com a sua graça. Vamos orar. Poderoso Deus, quando a gente olha para um texto como esse, Deus, quando a gente vê o estado das coisas deste tempo, a gente percebe que Elias viveu num tempo de uma oposição que começava com o rei, que tinha profetas estabelecidos. Temos uma contagem aqui já de 950, comandados por um rei que tinha um ímpeto de irritar ao Senhor. E ele era só o Elias. Era só aquele homem que conseguia fazer uma leitura tão clara da sua realidade, a ponto de entender, só eu estou aqui. Neste momento, eu estou sozinho aqui. Diante desses homens, eles são a maioria, e eu sou quase nada. Mas aqui está Elias com os seus exemplos. Aqui está Elias que consegue identificar o que é pecado. Aqui está Elias que consegue restaurar o altar do Senhor. Aqui está Elias que crê na provisão de Deus. E aqui está Elias que, como mandou
como disse a Acabe, que não haveria mais chuva naquela terra, em determinado momento vai e fala ao seu moço: agora olha para aquele lado 7 vezes, vai e veja para mim como está o tempo. E então, quando aquele homem volta e diz: uma pequena nuvem está lá, mas é bem pequena, do tamanho de uma mão de homem, ele diz: então vai e fala a Acabe que a chuva volta agora. Nós olhamos surpresos para isso, Senhor. Como o Senhor fez isso? Porque tudo veio do Senhor. Elias era só Elias, como nós somos somente nós. Mas olhamos com surpresa para o texto e com esperança, que mesmo em meio a dias difíceis como são os nossos, nós podemos crer no Senhor. E que ao estarmos com o Senhor e no Senhor, então as estatísticas talvez não nos assustem tanto. E talvez possamos ter esperança de termos um ano em que possamos nos posicionar mais, um ano em que possamos restaurar nossa vida espiritual com o Senhor, e que talvez até haja verdadeiras manifestações de Deus na nossa vida nesse próximo ano. É a nossa esperança. Não é a nossa exigência, Senhor. Não ousaríamos fazer isso porque temos o Senhor como Pai. E o Senhor é o Deus das nossas vidas e tudo pode, faz o que quiser. A nós apenas o corar de vergonha muitas vezes quando não entendemos os teus desígnios, quando ficamos confusos com o mundo em que vivemos e quando até achamos que ele vai melhorar, quando as Escrituras dizem que ele tende a piorar. Quando encontramos força nos homens, quando nos amparamos nos homens, quando o Senhor diz que nós não devíamos confiar em homem nenhum, só em Ti. Quando duvidamos e quando escolhemos outros ídolos para adorar e nos fazemos escravos de certos ídolos, a leitura nos faz envergonhar e voltar, e arrependidos voltar, para que possamos desfrutar da Tua presença, Senhor. E quando lemos a Tua palavra, percebemos que o que mais Elias tinha era a Tua presença. Por isso ele pôde dizer a Acabe: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. Deus, dá-nos a graça de vivermos diante da face do Senhor, em Cristo, no Teu Filho, através dele. Mas dá-nos a graça de tomar as decisões que temos de tomar diante do Senhor. É o que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, porque somos intensamente necessitados de Ti. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém.